Você tem que continuar. Se você está cansado da vida, do trabalho ou de qualquer outra coisa, esse vídeo é para você. Você sente que a vida é um saco, sua rotina é sempre a mesma, as coisas nunca mudam e são sempre um tédio. Isso é mais comum do que você imagina, mas pode ser muito difícil de entender e talvez até de escutar. A verdade é que se você pensa dessa forma, lhe falta maturidade com relação à vida. E eu vou tentar, com esse vídeo, te fazer entender um pouco melhor sobre o que de fato é a vida. Lutas difíceis não significam derrota. Talvez você pense que as coisas são difíceis demais para você, que você não merece passar por tudo isso e que desistir é a forma mais fácil de encarar as coisas. E de fato, pode até ser mais fácil, mas definitivamente não é a maneira correta de levar a vida. Nietzsche acreditava que luta, dor e caos, por mais absurdo que pareça, são o que fortalece o ser humano. A vida não é fácil e se alguém te prometeu isso, te passar a perna é legal. A verdade é que tudo é extremamente frustrante e enlouquecedor. Estude e aprende coisas desnecessárias, exerça trabalhos infernais e cansativos para receber um salário medíocre e pobre. Viva sua vida da forma mais lixo possível, se afunde em hábitos ruins, se destrua com pensamentos problemáticos, desista das suas ambições e de uma vida melhor. E no final, morra, cheio de arrependimentos e frustrações. Nietzsche, por mais pessimista que tenha sido, ainda assim acreditava que desistir não é uma opção. Ele fala sobre um espírito guerreiro que transforma o sofrimento em poder. Uma de suas frases mais icônicas é: aquilo que não me mata, me fortalece. Tipo, o que não mata não engorda. Enfim, o que Nietzsche quer dizer com isso é que, de fato, a dor e as dificuldades não são necessariamente um estorvo, mas sim combustível que te ajudam a evoluir. E como os halteres de uma academia, quanto mais pesados, mais difíceis são de levantar e executar um exercício com eles. Mas, se forçando a usá-los gradativamente, eles vão te ajudar a aumentar a sua força e as suas capacidades. E o mesmo conceito se aplica para os seus problemas e dificuldades. Nietzsche dizia: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Bushido, o caminho de um samurai. O Bushido é uma filosofia seguida pelos samurais do período feudal, caracterizada pela lealdade, honra, coragem e disciplina. Nessa filosofia, os guerreiros são instruídos a trilharem um caminho honesto e do autoaprimoramento. Um dos principais filósofos do Bushido são Miyamoto Musashi e Yamamoto Tsunotomo. Você tem um trava-língua. No Hagakure, uma compilação feita pelos ensinamentos de Yamamoto, diz o seguinte: o caminho do samurai se encontra na morte. Yamamoto falava bastante da morte. Inclusive ele mesmo disse: meditar sobre a morte inevitável deve ser feito diariamente. Mas o que ele quis dizer com o caminho do samurai se encontra na morte? Ele se referia na preparação diária para morrer, para poder viver com total dedicação sem hesitação. Não é sobre buscar morrer, mas sim viver com intensidade, aceitando a morte como inevitável para poder viver com honra e propósito. Como um filósofo do Bushido, Yamamoto acreditava que o caminho do guerreiro era esse, cheio de dor e tragédias, mas acreditava que essas coisas, junto com a aceitação delas, trazia sentido à vida. Já Musashi era mais prático, não tinha muitos escritos e ensinamentos como outros filósofos. O fato é que ele viveu mais do que falou. Ele foi o filósofo-chave do Bushido, exemplo prático daquilo que era ensinado a outros samurais. Musashi é conhecido por participar de mais de 50 duelos até a morte e não perder nenhuma vez. Tudo isso através do autoaprimoramento e ensinamentos práticos do Bushido. Cê é louco, esse sim formou hora. Musashi foi humano, e assim como todo humano, ele estava sujeito à falha. Mas Musashi continuamente reforçava a disciplina como a mestra mais sábia de toda a história da humanidade. Lute, mesmo a derrota sendo certa. Na Grécia Antiga, existia um mito um pouco conhecido nos dias de hoje.
chamado Mito de Sísifo. A história conta sobre um rei pilantra que enganou a morte não somente uma, mas 2 vezes. Sísifo, após trair Zeus, sofre a condenação de ser levado para o submundo por Thanatos, o deus da morte. Após enganar Thanatos e aprisioná-lo, impediu assim que as pessoas morressem por um tempo, e essa foi a sua primeira pilantragem. Pô, mano, essa galera da mitologia grega era absurda mesmo, hein? É um cara que segura o mundo nas costas, um homem que engravida uma mulher cobra, uma criança ajudando no parto sua irmã gêmea. Agora um cara que engana a morte, velho. Que bosta é essa? Por certeza que o pessoal não tava muito puro quando fazia essas histórias, não. Enfim, depois disso, agora finalmente liberto, Thanatos leva esse rei para o submundo. E é aí que ele comete a sua segunda pilantragem. Ele engana Hades, dizendo que subiria para a superfície para punir sua esposa, que não estava cumprindo com ritos fúnebres tradicionais. Mas quando ele subiu, se recusou a voltar. Depois de viver muitos anos na Terra, Sísifo finalmente morreu de velhice e foi levado de volta ao Tártaro, dessa vez sem chances de escapar. Como castigo, Zeus, Hermes e outros deuses condenam Sísifo a empurrar uma enorme rocha montanha acima, e a cada vez que ele chegava perto do topo, a rocha rolava de volta ao pé da montanha, obrigando-o a repetir pela eternidade esse esforço inútil. Albert Camus, um filósofo absurdista, após ver esse mito pensou o seguinte: se a vida é como o trabalho de Sísifo, repetitiva, sem sentido e fadada a falhar, ainda assim vale a pena ser vivida? E a resposta dele é sim. Sísifo sabe que a sua tarefa é inútil, e ele entende que os deuses o condenaram a um trabalho sem fim. Mas Camus diz que Sísifo aceita a pedra e continua empurrando, consciente de tudo. A luta para alcançar o cume basta para encher o coração do homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. É isso que Camus dizia na sua obra, O Mito de Sísifo. Não tem nada a ver com a esperança de vencer ou sequer de imaginar o lado bom das coisas. É sobre literalmente agradecer e abraçar o absurdo e as suas desgraças, as desgraças que a vida entrega pra gente. O herói é aquele que luta, mesmo sabendo que vai perder. A arte de nunca desistir. Agora, finalmente, o que o Asta tem a ver com o tema do vídeo? Na verdade, eu acho que isso é bem óbvio. Inclusive, já deixo avisado, o Asta é um dos meus personagens preferidos da ficção. Então, eu vou puxar um pouco de saco. Mas vamos lá. Em um mundo onde tudo é magia, não simplesmente utilizada, mas vivida, a magia no mundo de Black Clover é vida, status, poder, fama e riqueza. Com magia, se é possível tudo no mundo. Mas o nosso pequeno protagonista, como se deve imaginar, nasceu sem magia. Mas é muito mais do que isso, porque o padrão torna o Asta um protagonista comum. Ele grita muito, é esforçado e tira o poder do Bum Bum. É o clássico shonen dos animes. Mas o Asta ele vai além dessas características. O poder dele é de fato uma sorte imensa que caiu sobre ele. Mas antes dele sequer sonhar em ganhar algum tipo de poder, ele treina. Não é um treino simples. Ele vive para isso. Mesmo sabendo que não tinha a menor chance, ele se esforça. É porque ele sabia que poderia vencer? De jeito nenhum. Ele encontrou um propósito no treino e tornou o desejo de ser o Rei Mago a sua conquista. Ele não precisava de um poder. O desejo de lutar, mesmo ciente da derrota, é o que fazia ele treinar seu corpo até exaustão todos os dias. E quando ele recebe seu Grimório de Anti-Magia, ele definitivamente se torna o único capaz de lutar com aquele poder. Porque, além de não ter magia para ser sugada pelo Grimório, ele é um dos únicos com força física suficiente para erguer a espada de Anti-Magia que habitava o Grimório. É verdade que o fator protagonismo do Asta ajudou ele muito no seu desenvolvimento. Mas a verdade é que o Asta achou um sentido na vida, assim como os guerreiros praticantes do Bushido. Como Nietzsche e Sísifo, na visão de Albert Camus, ele encontrou sentido em apenas lutar. Ele transformou o esforço em propósito, e mesmo sabendo que suas chances de vitória eram mínimas e que alcançar seus objetivos eram quase impossíveis, ele se levanta e diz, Madada. Em japonês significa algo como ainda não acabou. Conclusão.
Se você está cansado da vida e de tudo na sua volta, saiba que desistir não é uma opção. É claro que é difícil, talvez seja até impossível você sair de uma situação ruim, mas, como Nietzsche disse, aquilo que não me mata me fortalece. Torne os desafios da sua vida diversão. Se divirta tentando superar cada obstáculo. E assim como dizia um homem, supere seus limites. Isso aí é só pra quem pegou a referência, hein? Assim como Camus disse, a luta para alcançar o cume basta para encher o coração do homem. Se contente com o que você pode fazer e faça da luta a sua razão de viver. Ou como dizia Tsunetomo, o caminho do samurai se encontra na morte. Mate seu antigo eu e se torne uma pessoa melhor, disciplinada e contente-se com a vida que você tem, mesmo que ela seja difícil. Até porque os heróis são aqueles que lutam, mesmo sabendo que não existe chance de vencer.